Ei, seja bem-vindo ao meu, como eu falo sempre, ao nosso canal. Por que nosso, Érica? Porque esse canal não é meu apenas. Se fosse meu, se eu tivesse com preguiça, eu não viria. Se eu não tivesse afim, eu não colocaria. Mas eu me preocupo sempre com você que tá aí desse outro lado, porque eu acho que quando a gente se preocupa com o outro, a gente tem muito mais responsabilidade. Você vai falar, mas você não tem por você? Claro que eu tenho por mim. Mas vamos imaginar assim, se eu for pegar o carro de alguém, você tem o seu carro e o carro de uma outra pessoa, você vai ter mais cuidado com quem? Com o seu carro ou com o carro de outra pessoa? Se tiver uma vaga só na garagem, você vai deixar o seu carro para dentro ou vai deixar o do seu amigo para dentro? É sempre assim, né? Então eu quero te dizer que eu tô aqui não só por mim, mas eu tô aqui por você também. E hoje a gente vai falar um pouco sobre limites. Gente, o quanto é doido a questão do limite, porque a gente precisa aprender a colocar limite. E limite tem alguns segredos e eu passei um tempo estudando sobre limites e eu quero dividir um pouco desse conhecimento com você, porque eu acho que pode agregar muito a sua vida, porque em primeiro lugar agregou na minha vida. Mas antes da gente começar, eu quero te pedir o seguinte: tem um sininho aqui embaixo, toca nesse sininho, ativa o sininho, dá um like, dá um joinha, ativa o sininho. Aqui a gente tem uma maneira, que eu sempre falo, que é a maneira que o YouTube tem de entregar mais um vídeo e vai fazer mais conexão com outras pessoas, então vai ajudar mais pessoas. Vamos falar sobre limites? Então simbora falar sobre limites. O que te lembra a palavra limites? Vamos ser bem sinceros. Quando a gente fala sobre limites, o que é limite para você? Limite, eu sempre gosto de falar que limite, ele é uma barreira protetora. É uma barreira protetora porque essa barreira, ela te protege você fisicamente, protege você emocionalmente, protege você espiritualmente. Então todo mundo tem uma barreira, que essa barreira é de proteção. Então o que é limite? É uma barreira que te protege de todas as coisas que você quer. Ou seja, você avisa para todas as pessoas o seguinte: existe um limite aqui. Até aqui você pode ir, daqui para cá é área privada. Sabe aquelas placas que a gente vê em vários lugares assim, ó, aqui é a entrada somente de funcionários? É como se fosse isso é um limite. E quando você tem o seu limite, você bota assim, ó, aqui é a entrada só minha, daqui pra cá tu não entra, tu não passa, tu não fala nada, porque eu não te perguntei, foi nada. É mais ou menos assim. E quando a gente tá falando de limite, eu quero já te dizer o seguinte, que limite não é uma conversa. Limite é um respeito, é uma imposição, é algo que você coloca para as pessoas. Então, tem gente que fala assim, ó, não sei se você já ouviu falar assim: ai, mas eu já conversei com fulana e não adiantou nada. Gente, mas eu já conversei, olha, eu já tô cansada de conversar com ela. Ei, limite não é uma conversa, limite é uma imposição. Toda vez que uma pessoa ela ultrapassa o limite, ela vai fazer o seguinte: ela vai quebrar uma conexão que ela tem com você. E toda conexão, quando ela é quebrada, dificilmente ela volta do mesmo jeito. Então as pessoas precisam entender. Porém, tem uma coisa: todo limite e toda que eu chamo de reeducação do limite é um processo de educação, de reeducação. Mas para você ensinar as pessoas a terem limite, você precisa entender quais são os seus limites. E esse vídeo de hoje é sobre isso. Quais são os seus limites? Será que você sabe identificar quais são os seus limites? Quais são as pessoas que têm mais clareza para identificar e aquelas que não têm clareza para identificar quais são os seus limites? E por que saber dos nossos limites? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Quando a gente fala sobre limite, eu quero te dizer o seguinte: limite, ele depende muito de muitas coisas. Como assim depende? Eu não sei se você é assim, mas eu detesto quando eu pergunto alguma coisa, a pessoa fala assim: ai, depende. Mas quanto que custa isso daqui? Ai, depende da largura, da espessura, não sei o quê. Ai, depende. Pô, eu não gosto desse negócio da depende. Me dá sabe, me dá uma visão daquilo que você tá falando. Para de... Depende, pra mim é tão relativo e tão impessoal. Mas eu tô falando pra você que depende, porque depende. Por que depende? Depende de vários aspectos, vai depender de onde você foi criado, da sua estrutura familiar, a estrutura familiar que você cresceu, vai depender das suas crenças, sendo elas limitantes ou sendo positivas. E quando eu tô falando de crenças agora, eu não tô falando da religião, tá? Vai depender das suas crenças, vai depender sim da sua religião, a religião a qual você foi criado, vai depender sim. Vai depender de toda uma estrutura socioeconômica, vai depender de escola, vai depender de muita coisa. Por quê?
Porque quando você conhece limite, você começa a identificar que o limite tem a ver com a tua história. Então, eu vou te contar uma historinha que quando eu era adolescente, a minha mãe, eu sempre descia, eu morava em prédio, sempre morava em prédio. Aí eu descia pra brincar com as meninas, né? E aí pra adolescente, minha mãe detestava me ver de roupa muito apertadinha, mostrando muito corpo. Ela falava, não, fica mostrando muito corpo, senão vai ficar as pessoas olhando, não precisa, se cobre mais um pouco. E sempre foi assim. E inconscientemente, eu fui crescendo e até hoje, quando eu vou pra academia, gente, você não vai entendendo. Eu sempre fico olhando pra ver se tá indecente, eu me cubro toda. Por quê? Porque isso faz parte e fez parte da minha história. Muitas pessoas podem não ter nem esse olhar, porque não fez parte da história dela. Então, toda vez que a gente olha para os limites, você precisa entender que o limite tem a ver com a tua história. E quando eu tô falando disso, e me lembra essa história da minha vida quando adolescente, me lembra, gente, se eu tenho um limite pra blusa, pra uma blusa que eu quero que tape, sabe? O máximo possível, que não mostre todas as minhas silhuetas, e por isso que eu vivo de roupa larga. Se você reparar, eu sempre tô com uma roupa bem larga, porque eu fui acostumada assim. Então esse é o meu limite que eu tenho. É um dos meus limites. E aí a gente vai vendo vários outros limites. Mas para que você possa entender quais são os seus limites e quais são os limites que foram impostos para você, por quê? Porque tem vários limites que não são seus. Alguns limites você tolera, outros não são seus e você quer se livrar. Esse limite veio da minha família, mas para mim tá tudo bem. Mas tem outros limites que eu posso querer me livrar e aí tá tudo certo. Para isso a gente precisa entender quais são os seus limites. Seus limites. Quais são os seus limites? Érica, eu não sei quais são os meus limites. Eu nunca sei, eu nunca soube. Na verdade, eu sempre tô vendida. Quando eu falo vendida, é porque você sempre tá na mão de alguém. Raramente você consegue dizer não. E você sempre tá na mão de alguém, porque você não conhece seus limites. Se você não conhece seus limites, eu já sei de uma coisa. Você tem pouco autoconhecimento. Você não se conhece. Você não se conhece. Você não se conecta com você mesmo. E eu posso já falar, você deve passar pouco tempo com você. Às vezes você fala, ai, eu vou pra tal lugar sozinha, mas Jéssica não vai. Ai, eu vou fazer isso, mas tal pessoa não vai. Ei, e você se conecta muito pouco com você, porque você tá o tempo inteiro no barulho, cercado de gente, precisando o tempo inteiro estar com muita gente. As pessoas precisam estar cuidando de você, num alvoroço danado, porque quando você tá sozinha, você não consegue se conectar a você mesmo. Você nem acha como divertido. Então, se a gente tá falando sobre identificar limites, você precisa assim, ó, fechar os olhinhos e começar a olhar para dentro de você. E quando você olha para dentro de você, você precisa entender coisas básicas, aquelas coisas que você gosta e coisas que você não gosta. Quais são as suas crenças, o que você acredita. Crenças é tudo aquilo que você acredita. O que você acredita que é isso? O que você não acredita? Quais são as suas convicções de acordo com a sua identidade? Porque quando a gente está falando de limite e quando a gente fala de uma pessoa sem noção, é aquela pessoa que ultrapassa o limite. E toda pessoa que ultrapassa o limite é porque ela quer sim que você seja aquilo que ela sonhou que você seja. Ou seja, a expectativa daquela pessoa, ela tá colocando dentro de você, em cima de você, e nessa expectativa que ela quer que você se mova, mas não é assim. E foi para isso que eu separei e vou lançar essa série. A série é No Limite. O que é No Limite? É você entender como colocar limites. E quando você aprende, você vai entender que a sua autoestima ela vai ser elevada. Porque quando você aprende a dizer não, a dizer aqui são os meus limites, eu consigo sim estabelecer quem eu sou, os meus princípios e os meus valores. Com isso, eu mudo toda a minha vida, porque eu mudo a minha identidade, eu mudo a minha capacidade, eu consigo fluir nas minhas finanças. Quer saber muito mais sobre isso no Limite, nessa série? Assiste essa série toda. No final, eu vou deixar um exercício muito maravilhoso que você vai entender, aprender a colocar limite, mas você vai colocar limite de uma maneira muito amigável, saudável e maravilhosa. Beijo, te espero no próximo vídeo. Deixa aqui pra mim seu comentário que eu quero saber qual é a parte que qual é o seu limite, que você fala assim, esse é o meu limite, eu quero saber aqui.